Com nossa economia sob ameaça do exterior, os canadenses fizeram a escolha de focar no que podemos controlar. Vocês estão escolhendo colocar seus dólares suados no apoio às empresas e aos trabalhadores canadenses. O novo governo do Canadá está fazendo o mesmo com nossa nova política Compre o que é canadense. Estamos em uma missão para construir grande, de milhões de casas que melhorarão a acessibilidade financeira a grandes projetos que transformarão nossa economia, até o novo equipamento militar que protegerá os canadenses e nossa soberania. Esse é um clipe de um vídeo lançado nos canais de mídias sociais do primeiro-ministro Mark Carney ontem de manhã. Foi postado logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançar uma nova ameaça de tarifa contra o Canadá, na qual ele se referiu a Carney como o governador, a primeira vez que ele faz isso com este primeiro-ministro. Então, quais são as implicações políticas da última ameaça de Trump, particularmente antes do retorno da Câmara dos Comuns amanhã? Para opinar, temos nossa sessão de estratégia de domingo. Kathleen Monk, ex-diretora de comunicações do falecido Jack Layton, James Moore, ex-ministro conservador, e Scott Reid, ex-diretor de comunicações do primeiro-ministro Paul Martin. Olá a todos, bom ver vocês neste domingo. Scott, vou começar com você. O primeiro-ministro parou para falar com repórteres hoje, não se envolveu muito em comunicações com Trump, apenas minimizou o quão significativo foi o que aconteceu com a China. O que isso te diz e quão importante você acha que isso é politicamente para ele? Bem, é significativo, mas eu gostei do tom do primeiro-ministro, achei adequado e apropriado, porque Donald Trump é o equivalente presidencial a uma colher de metal no micro-ondas hoje em dia. Ele está soltando faíscas e acendendo para todos os lados. Não é só com o Canadá, ele descarregou 70 postagens no Truth Social, ele está atacando todo mundo. Temos que levar a sério sua postagem e a sugestão de que ele pode impor tarifas generalizadas de 100%, mas não tenho certeza se é uma ameaça séria. E nesse contexto, ganhar um pouco de tempo, apontar que o Canadá não está negociando um acordo de livre comércio com a China, como fez o ministro Leblanc, e apontar, como fez o primeiro-ministro, que haveria desvantagem severa se Donald Trump realmente tomasse esse tipo de ação, imagine o aumento no preço da gasolina na bomba para os americanos. Então, respirar fundo, não entrar em pânico, ser firme e sensato me parece ser a jogada certa neste momento, especialmente quando você olha para o contexto mais amplo de como Donald Trump está se comportando, o isolamento que está vivendo internacionalmente e as divisões que está provocando internamente. Sim, é interessante porque à primeira vista, quando se vê uma ameaça assim de um presidente dos Estados Unidos, James, reforçando o ponto de Scott, você tem que levar a sério. Ao mesmo tempo, estamos a apenas algumas semanas da última ameaça de tarifa adicional de 10% que Trump nos impôs, que deveria vir por causa daquele anúncio do Ronald Reagan e que nunca mais foi mencionada. Um ponto importante que você acabou de fazer, Donald Trump ameaçou 3 vezes mais tarifas do que realmente impôs. Portanto, o estilo mantenha a calma e siga em frente do primeiro-ministro é a resposta apropriada. Você não pode reagir a tudo que Donald Trump diz e faz, mas tem que responder como nação. E o primeiro-ministro, obviamente, teve um momento muito bom em Davos, ao ponto de termos Pierre Poilievre pela primeira vez, eu acho, elogiando um primeiro-ministro liberal no cargo. Porque Poilievre reconhece o momento, e o primeiro-ministro parece reconhecer ao sair do retiro de seu gabinete que é hora de girar e seguir em frente, não ficar desapontado ou internamente zangado, mas ser publicamente estoico. Quando o parlamento voltar, nunca houve uma porta de celeiro tão grande aberta para o primeiro-ministro deste país, com uma união de solidariedade não partidária atrás dele para seguir em frente e fazer coisas grandes. O Super Bowl está chegando em algumas semanas. Deveríamos ter essas parcelas de grandes projetos em todo o país. Há um momento aqui para o primeiro-ministro fazer algo realmente significativo e mostrar aos canadenses que estamos unidos e fazendo coisas grandes como país. Será muito interessante. Kathleen, parece que o retorno ao parlamento amanhã será exatamente pelo motivo que James expôs. A oportunidade para o governo é massiva. Sobre o ponto de Pierre Poilievre, há muita retórica da oposição, incluindo os conservadores neste momento, em avançar essas prioridades juntos, o que não é algo que normalmente se ouça de nenhum dos lados antes de um retorno ao parlamento, pelo menos não nos últimos tempos. E isso fala sobre a mudança no tom e o que é necessário. Essa mudança de tom para os conservadores é notável, estarem dispostos a cooperar e possivelmente fazer negociações juntos com os Estados Unidos. Mas o que achei interessante dessa manhã, vindo do primeiro-ministro, foi a pressão que recebeu de um jornalista. Ele recebeu basicamente uma pergunta: você hipotecou a acessibilidade financeira dos canadenses porque irritou Trump?
Isso traz de volta as questões fundamentais com as quais os canadenses se preocupam, como as pessoas estão lutando no dia a dia. O primeiro-ministro Carney tem que lidar com as ameaças de acessibilidade, as ameaças políticas, a instabilidade eleitoral de um governo minoritário e também as questões geopolíticas. O que foi fascinante é que ele disse dessa manhã que algumas medidas de acessibilidade viriam em breve. Então, quais são? Estão na agenda? Como ele lida com a pressão dos conservadores sobre custo de vida, imigração e crime? Se houver uma eleição, os liberais estarão prontos para responder a essa grande questão da acessibilidade? Sim, Scott, até que ponto você acha que precisa haver algo tangível nessa frente? Sei que estamos todos consumidos pelo nível esotérico de tudo o que acontece com os Estados Unidos e a clareza moral, mas as pessoas estão preocupadas com o mesmo que no ano passado, falta de acessibilidade. Não estou certa se agora é o momento exato em que precisamos apenas preencher um cheque e enviá-lo para cada casa. Não sei se essa é a resposta apropriada. Acho que dar voz às preocupações das pessoas, garantir que os canadenses não vejam o primeiro-ministro envolvido nessas discussões internacionais e com Donald Trump e temam que o governo tenha esquecido das lutas diárias, é o essencial. Você tem que conectar essa instabilidade que vem de Trump com as dificuldades que as pessoas sentem e com seus remédios políticos. Mas não sei se precisam fazer algo imediato de forma desesperada. Esse não é o estilo que o primeiro-ministro costuma seguir. Mais importante do que tudo, não devemos subestimar a conexão que os próprios canadenses fazem entre a erraticidade de Trump e sua própria situação econômica. Os canadenses colocam a culpa em Trump por isso. Por isso foi inteligente de Pierre Poilievre ignorar aqueles conservadores que estão enchendo as páginas do National Post com comentários estúpidos tentando se alinhar e dizer na verdade Trump está certo. Essa não é a jogada que Poilievre apoiou. Ele sabe que isso é um desastre eleitoral e, em vez disso, diz que temos que traçar um curso semelhante. Tenho 30 segundos para James e 30 segundos para Kathleen. James, o que você acha disso? Acho que está exatamente certo. Uma das razões pelas quais o apoio doméstico de Donald Trump está desmoronando é porque ele está falando de cúpulas douradas, Groenlândia e prêmios Nobel. O primeiro-ministro deste país e Pierre Poilievre, que aspira a ser o primeiro-ministro, devem focar nas coisas com que os canadenses se preocupam e não se distrair. A diferença entre nós e os Estados Unidos é que a crise de custo de vida, se você é um trabalhador do setor automotivo, Donald Trump é sua crise de custo de vida, porque ele está ameaçando seu emprego. Se você planta canola nas pradarias, o acesso ao mercado chinês é uma questão de emprego e custo de vida. Então, foco no horizonte. Continue vendendo produtos para o mundo. Não seja intimidado por Donald Trump. Canadá primeiro. Esse deve ser o espírito para todos. Vou cristalizar em uma frase. Os americanos estão assistindo enquanto o presidente Trump escolhe sequestrar e matar seus próprios cidadãos em vez de baixar os preços. Os canadenses estão assistindo a isso com horror e querem que nosso governo trace um novo caminho e uma nova forma de seguir em frente. Ok, vou encerrar por aqui. Obrigado a todos por disponibilizarem o tempo e pela conversa. Kathleen Monk, Scott Reid e James Moore.